Boa noite a todos. No próximo Shabat, daqui a 2 dias, será no calendário hebraico o dia de Yud Shvat, o dia 10 de Shvat. Nesse dia 10 de Shvat, nós lembramos o falecimento de um dos grandes líderes do povo judeu nas últimas gerações, o Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, o sexto Rebbe de Lubavitch. Ele faleceu num Shabat, Parashat Bo, no dia 10 de Shvat do ano 1950. Ele, na semana anterior ao seu falecimento, ele mandou que publicassem um discurso por ele escrito, para que fosse estudado no Shabat, no seu dia de falecimento. E esse discurso é baseado num trecho do Midrash sobre o Shir HaShirim, sobre o pasuk do Shir HaShirim que fala Bati legani achoti chala. É um pasuk que está ligado à construção do Mishkan, do tabernáculo, que Deus então fala sobre a construção do tabernáculo. Eu vim ao meu jardim, minha irmã, minha noiva. Quer dizer, no momento que Moshe construiu o tabernáculo se tornou uma moradia para Deus, um local nesse mundo físico onde Deus poderia se manifestar abertamente. E ele, Deus, expressa a sua vinda a esse mundo como a vinda ao seu jardim particular. Nos anos seguintes, o Rebbe de Lubavitch, quando chegava nessa data do dia 10 de Shvat, ele pegava um dos capítulos do discurso escrito pelo seu sogro, que foi entendido como sua última mensagem, a sua última lição, e ele dissecava e analisava, se aprofundava anualmente em cada um dos capítulos do seu discurso. No dia 10 de Shvat de 1972, o Rebbe fez uma pergunta muito simples. Será que realmente o mundo em que vivemos é um jardim? Um local florido, um local agradável, um local belo, um local onde nós desfrutamos estar, nós temos prazer, e não só apenas para nós um jardim de Deus, um local onde Deus tem prazer de estar reveladamente? Ou seria o mundo um deserto, ou até mais uma selva, cheio de crueldade, guerras, disputas, combates, violência, sentimentos negativos, imoralidade e indecência? Esse mundo em que vivemos, o que ele é na verdade? Um jardim ou um deserto, uma selva? E o Rebbe se aprofundou ainda mais nessa questão, dizendo o seguinte: o seu sogro, o Rebbe anterior, escolheu na sua última mensagem, seu último ensinamento, antes de sair desse mundo e devolver sua alma ao Criador, falar que o mundo é um jardim. E ele próprio passou pelos momentos mais difíceis do povo judeu, dentro do comunismo liderado pelo Stalin, ou também tentando escapar do nazismo das mãos de Adolf Hitler e Marx Schemon. E mesmo assim, vendo todo o sofrimento de seu povo e também sofrendo na sua própria pele, mesmo assim ele continuou chamando esse mundo de o jardim de Deus. Será isso uma utopia ou uma ingenuidade de sua parte? Mas não, diz o Rebbe, que na verdade a perspectiva judaica para a vida e para o mundo
é uma perspectiva positiva e boa. Mas como isso é possível? Para isso o Midrash, ele traz uma palavrinha como introdução para o meu jardim. O bate, Deus fala, eu vim ao meu jardim. Quando transformamos esse mundo em um jardim, quando trazemos a presença divina para nossas vidas e para o jardim também. Como assim? Infelizmente, nas últimas semanas, nos últimos meses ou nos últimos anos, qualquer um que abre o jornal ou a revista ou assiste o noticiário na televisão, infelizmente só vê coisas negativas, crueldade, coisas absurdas. Pais matando filhos, filhos matando pais, marido, esposa. Qualquer um mata o outro sem motivo. A vida humana perdeu o seu valor. E a gente não pode dizer que todos esses crimes foram praticados por pessoas que sofrem de problemas mentais ou psíquicos. Obviamente que muitos poderiam até sofrer, mas nem todos. E além disso, muitas vezes nós conhecemos pessoas que, Deus nos livre, têm problemas mentais, como autismo ou outros tipos de problemas. Eles sabem muito bem entender a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado, a luz e a escuridão, o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Então a gente não pode apenas culpar os problemas mentais pelas tragédias que acontecem dentro desse mundo. E além disso, muitas vezes esses crimes são praticados por pessoas que aparentemente são completamente normais. Então existe uma falta de algum instrumento que dê para as pessoas o discernimento e a sensibilidade de saber o que é o certo, o que é o errado. Infelizmente, muitos psicólogos e educadores, hoje em dia, eles evitam de falar para a criança isso é certo ou aquilo é errado. Eles falam apenas isso é legal de fazer, aquilo não é muito legal de ser feito, mas eles não colocam claramente o que é o certo e o que é o errado. É apenas um ensinamento muito superficial. Será que isso é suficiente no momento que aquela criança, aquele rapaz, aquele futuro homem ou mulher, quando se chegar no momento de tentação, de provação, de algum desejo para algo negativo, e vai ser de uma maneira arrebatadora dentro dele, muito poderosa, muito profunda, muito forte. Será que esse instrumento que lhe foi dado é suficiente para que ele faça a escolha certa ou não? Nós precisamos dar para os nossos filhos e nossos jovens uma mensagem mais forte, mais profunda e mais poderosa que sirva para eles como instrumento nesses momentos que eles precisam tomar decisões corretas. E que mensagem é essa? A mensagem de que existe um Deus, um Criador de tudo, que criou tudo e todos com amor e com um objetivo, com uma missão e um propósito, e que observa e escuta tudo o que fazemos, que falamos, que pensamos e que sentimos, e que no futuro seremos questionados e responsabilizados por tudo que fizemos aqui. Devemos ensinar nossos filhos que antes que eles façam alguma coisa ou deixem de fazer, eles devem parar um minutinho e pensar. Mas não pensar o que meu pai ou minha mãe acham disso que eu vou fazer. Pois ele sabe que o pai e a mãe dele são seres humanos também.
e um dia ele vai crescer, ou ele já cresceu, já está mais forte que seus pais, ele pode discordar deles. Ou também não pensar o que a sociedade vai dizer, o que a polícia, ou o que a lei e a justiça vão dizer, que ele pode falar muito bem: eu vou enganar todo mundo, eu vou conseguir escapar de todos eles. Nós precisamos educar e ensinar nossos filhos a pensar o que Deus acha disso que eu vou fazer, ou que eu vou deixar de fazer. Será que isso é o correto aos olhos de Deus? Ou será que Deus quer que eu deixe de fazer isso? Muitos podem dizer, e realmente dizem, muitos psicólogos, que os problemas da humanidade, na verdade, vêm de fatores externos, que todos são bons, todos nascem perfeitos, todos são bons. A pobreza e as dificuldades e os fatores externos é que tiram a pessoa do seu centro e fazem com que ela muitas vezes se transformem num monstro. Porém, voltando ao exemplo da Alemanha, a Alemanha se vangloriava de ser um país culto, rico na sua arte, na sua música, na sua ciência, na sua filosofia. Debatiam Nietzsche, Goethe, escutavam Wagner e Beethoven, e mesmo assim isso não evitou e não impediu que eles se transformassem e fizessem um sistema mais cruel e mais brutal que se viu em toda a humanidade, na qual exterminou 1/3 do nosso povo. Já dizia o rei Davi nos Salmos, no Terrilim, Reshit Chochma Yirat Hashem, o princípio da sabedoria é o respeito e o temor a Deus. Quando deixamos que a nossa mente e a nossa filosofia nos guie, muitas vezes pode nos levar para coisas boas, mas muitas vezes também pode nos levar para coisas destrutivas. Temos que colocar como princípio o temor e o respeito a Deus. Assim ensinou o rei Davi. E se alguém pode perguntar: mas muitas religiões fizeram guerras e extermínios também em nome de Deus. Quer dizer, pelo mesmo Deus eles também estão matando e destruindo. A resposta para isso é: uma pessoa que está lutando contra o colesterol, contra a obesidade, a solução para ela não é parar de comer, é apenas comer as coisas certas, deixar de comer as coisas erradas e não parar de comer, porque senão não vai ter vida. A mesma coisa aqui, temos que escolher o certo, não deixar Deus de fora do mundo e fora da nossa vida, porque senão não vai ter vida nesse mundo, mas sim fazer as escolhas certas de acordo com a vontade de Deus. E cada um pode se perguntar: em qual das duas situações você prefere que o seu filho se encontre? Quais das duas situações você acha que será mais produtiva para o seu filho? Primeira delas, você ensina para o seu filho que ele foi feito ao acaso, sem nenhum propósito, sem nenhuma missão. Estamos todos aqui por acaso, e o que vale é o aqui e agora. Não existia nada antes e não existirá nada depois. Será que essa mensagem é apenas para o seu filho, no momento que ele se vê num desafio na sua vida, vai ser suficiente para ele tomar a decisão correta? Ou se você prefere que o seu filho esteja na segunda categoria, na qual você ensina a seu filho que tudo e todos no mundo foram criados por Deus, por um Deus que ama a todos e a tudo,
e que está preocupado com cada coisa que você faça. Está te observando, quer que você faça as coisas certas. E esse mesmo Deus também criou desafios para você em sua vida, criou certos testes, lados negativos, o famoso Yetzirará, mas ele também te deu as instruções de como lidar nessas situações, que é exatamente a Torá. A Torá nos instrui como lidar em todas as situações de nossa vida, nas situações boas, nas situações difíceis. Qual dessas duas opções você prefere escolher para o seu filho, honestamente? Qual delas fará dele uma pessoa melhor? Que esse é o objetivo da Torá, nos transformar em pessoas decentes, chamado no Yiddish Mensch, que nós possamos ser pessoas corretas e pessoas boas. Tem um outro Midrash, na Parashá de Nassó, que cita um debate entre o Rav e o Rabi Shimon Bar Yochai. Obviamente eles não viveram na mesma época, mas eles tinham duas opiniões divergentes com relação à construção do Mishkan, do tabernáculo. O Rav, ele falava que na hora da construção do tabernáculo aconteceu algo inédito. Deus veio para esse mundo, Deus se manifestou e se revelou nesse mundo. Foi feita uma revolução, uma mudança completa na natureza desse mundo. Enquanto o Rabi Shimon Bar Yochai, ele diz não mudou nada, Deus apenas voltou para o seu lugar de início. Rabi Shimon Bar Yochai, o mestre da Kabbalah, que nos trouxe o Zohar, que nos trouxe a parte mais profunda e íntima da Torá, e junto com isso também a parte mais profunda e íntima da nossa vida e do nosso mundo. Ele diz, quando Deus criou o mundo, Deus já estava aqui, e Deus está aqui. Porém, como no Midrash original que citamos, a presença divina, a revelação divina foi se afastando gradativamente por causa dos pecados que foram cometidos. E depois, com os 7 tzadikim, começando com Avraham e terminando com Moshe, a presença divina retornou apenas a esse mundo com Moshe na construção do tabernáculo, na construção do Mishkan. Então, em outras palavras, a discussão entre eles é se o mundo é bom em natureza ou se nós devemos mudar a natureza do mundo e transformá-lo ele em bom. Rabi Shimon Bar Yochai fala que a natureza do mundo e a natureza da humanidade é uma natureza boa. Tem um potencial magnífico, mas nós precisamos apenas revelar esse potencial, usar os meios que nos foram, os instrumentos que nos foram dados, e assim revelar o bom que tem dentro de cada um de nós, o bom que tem no mundo, e transformar, devolver o mundo a ser um jardim para Deus, um local onde Deus desfrute e tenha prazer de estar presente, e que isso seja concretizado e finalizado em breve em nossos dias, e que nós possamos ter o mérito de ver a concretização desse sonho com a vinda do Mashiach em breve em nossos dias. Amém. Shabbat Shalom.